Quantas vezes você já ouviu que precisa ser forte o tempo todo? Quantas vezes você já ouviu que precisa ser forte o tempo todo? Essa pressão pode ser sufocante e acabar nos distanciando da verdade de que a vulnerabilidade também faz parte do processo de crescimento. Olá, eu sou Giovanni Rigg, do Instituto Just Go. Aqui no canal, meu compromisso é trazer conteúdos que te ajudem a viver com propósito e superar os desafios da vida com sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre a importância de aceitar a vulnerabilidade, como ela faz parte do nosso crescimento e por que você não precisa ser forte o tempo todo. Então, comente aqui embaixo. Você sente essa pressão de ser forte o tempo todo? Você tem enfrentado essa dificuldade, essa luta, essa situação? Eu preciso ser forte o tempo todo, eu preciso ser forte. Como lida com os momentos em que se sente mais vulnerável? Eu quero saber sua opinião, escreve aqui embaixo. Vai ser importante para mim e para nossos conteúdos também. E de repente, para outras pessoas também que gostam, né, de acompanhar os comentários. Então, fique até o final, porque eu vou compartilhar com você hoje dicas e insights sobre como equilibrar força e vulnerabilidade. Além de referências de estudos que mostram como essa atitude pode transformar a sua vida. Agora vamos começar com o conteúdo de hoje. Você não precisa ser forte o tempo todo. E por quê? Essa ideia pode ser libertadora na sua jornada. Mas não se esqueça, nós estamos no período de Setembro Amarelo, né? Uma campanha poderosíssima contra o suicídio, né? Uma conscientização da importância da sua vida. Então, nos acompanhe aqui nas redes sociais. Você vai ver que existe uma série de conteúdos falando sobre o Setembro Amarelo e nós estamos muito contentes com tudo que nós estamos construindo e fazendo durante esse período. Então, fique conosco e não se esqueça, quebrar o silêncio pode salvar a sua vida. Se estiver passando por situações de angústia, de dificuldade, de tristeza, procure ajuda imediatamente. Procure ajuda imediatamente. Porque sozinho, dependendo da situação que você estiver, você não vai conseguir vencer essa situação. Peça ajuda imediatamente. Porque quebrar o silêncio pode salvar a sua vida. Então vamos para o tema de hoje, que é muito, muito importante para a nossa vida. A força da vulnerabilidade. A verdadeira força está em admitir quando precisamos de ajuda. Porque quando nós pedimos ajuda, isso é um sinal de maturidade. Nós precisamos entender que nós não temos todas as respostas. Nós precisamos de auxílio. Nós precisamos de um conselho. Nós precisamos de uma mentoria. Nós precisamos de uma conversa sincera. Nós precisamos abrir o coração, falar que está doendo, que está machucado, que as coisas não estão dando certo. É necessário ter sabedoria e maturidade para pedir ajuda. A verdadeira força está em admitir quando precisamos de ajuda. Brené Brown, uma das maiores pesquisadoras sobre vulnerabilidade, nos lembra que ser vulnerável não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Aceitar que precisamos de ajuda nos torna mais fortes e humanos. É muito importante entender que quando nós precisamos de ajuda, nós precisamos pedir a ajuda. Porque quebrar o silêncio pode salvar a sua vida. É o nosso lema, nós estamos falando disso de segunda a sexta-feira aqui no canal. Então eu preciso pedir ajuda se precisar. Eu preciso de ajuda, não está dando certo. Preciso melhorar.
Quantas vezes já pedi ajuda para minha esposa, para os meus pastores, para os meus pais, para os meus amigos? Porque existe um momento em que não dá mais para ir. É necessário ter ajuda. E faz parte do processo isso. Não tem problema pedir ajuda. Então, não precisamos carregar o mundo nas costas. Porque existe uma autoexigência que se torna um peso. Você está se autoexigindo o tempo todo, cobrando de você uma rigidez, uma fortaleza, né? Uma condição que não precisa de ajuda, não precisa de acompanhamento, não precisa de aconselhamento. Só que muitas vezes, por dentro está tudo desmoronado. Está tudo trincado, está tudo quebrado. E a pergunta é: até quando você vai conseguir manter essa segurança, essa invulnerabilidade? Sendo que é simples, não é fácil, mas é simples. Basta pedir ajuda. Para sua rede de apoio, por exemplo, seus amigos, familiares, ou para os seus mentores, para o seu psicólogo, para o seu terapeuta. Pedir ajuda não tem nada de errado. Pedir ajuda é um sinal de força. Então, muitas vezes, impomos a nós mesmos, né, padrões impossíveis de ser realizadas. A autoexigência exagerada pode levar ao esgotamento físico e emocional. Então, deixe espaço para o erro. Você vai errar. Deixe espaço para a pausa. E reconheça que você está em uma jornada, não em uma corrida. A sua vida é uma jornada, é um passo a passo, é dia a dia. É um dia após o outro, como se diz, né? Cada dia matando o seu leão, cada dia derrubando o seu gigante. É um dia após o outro, é uma jornada a sua vida, é uma jornada e não uma corrida. Não posso mostrar que estou vulnerável, não preciso correr. Não vai conseguir, não vai dar certo. Vai estourar emocionalmente, o seu físico não vai suportar. Então não tem problema, às vezes, ser vulnerável. Se abrir o coração um pouco, deixar a pessoa certa saber o que você está enfrentando. Claro que eu não vou sair por aí falando para qualquer um, qualquer coisa. Só para as pessoas de confiança, pessoas específicas, habilitadas, profissionais, amigos de confiança. Ou seja, a vulnerabilidade faz parte do ser humano. Não precisamos carregar o mundo nas costas. Então, fraqueza não é falha, é parte do processo. O exemplo bíblico disso é a história de Elias, um grande profeta que, em um momento de fraqueza, pediu a Deus para que tirasse a própria vida. Eu tenho vontade de morrer. Se você conhece um pouquinho da história de Elias, um grande homem de Deus, mas ele estava por dentro tudo destruído, ele precisava de ajuda. Ele sentia que as coisas não estavam dando certo, que o caminho não estava indo conforme ele pensava que deveria ser. As coisas não estavam funcionando. E ele pensou: eu prefiro morrer. Deus não o condenou por isso. Por quê? Porque quem tem a capacidade de ajudar, ele sabe que quando ele está ouvindo uma situação igual a essa, não é julgar, não é condenar o caminho. O certo é ouvir, tendo uma escuta ativa para poder ajudar essa pessoa a levantar. E pelo contrário, em 1 Reis 19, de 4 a 8, nós percebemos que Deus fortaleceu o profeta Elias para que ele pudesse continuar cumprindo a missão pelo qual ele tinha sido chamado para cumprir nessa terra. Deus deu força para ele. Ele deu energia para ele, para que ele pudesse continuar. E o que nós podemos aprender aqui então? Que todos, até os mais fortes, têm seus momentos de fraqueza. Todos têm o seu momento de fraqueza. Todo mundo tem. A chave aqui é:
Quando aparece esse momento de fraqueza, eu preciso ter força para pedir ajuda. Eu preciso ter maturidade para pedir ajuda. Eu preciso ter, força para pedir ajuda. Porque ficar calado não resolve o seu problema. Guardar para você mesmo não resolve. Então, tem que lembrar disso, que é necessário, às vezes, até mesmo ter um momento de pausa. Por quê? Até as máquinas precisam de descanso. Se a máquina precisa ter um momento de descansar, porque ela fica super aquecida, precisa trocar o lubrificante, precisa melhorar algum processo, precisa dar um ajuste no parafuso. Imagina você, ser humano, feito de carne e osso, que respira igual a mim. Tem um certo momento que você precisa, respirar, dar uma pausa. Estudos sobre saúde mental mostram que o burnout é muitas vezes resultado da falta de pausas adequadas. Pausa mesmo, parar, descansar. O descanso não é um luxo, mas uma necessidade para mantermos nossa mente e corpo equilibrada. É nesse momento que recarregamos nossas energias e voltamos mais fortes para o que nós precisamos fazer. Então você não precisa enfrentar tudo sozinho. Nós somos seres sociais. E uma das maiores forças está em compartilhar os desafios com quem está ao nosso redor. A psicóloga Susan Pinker reforça em suas pesquisas que o apoio social é um dos maiores indicadores de longevidade e bem-estar. O apoio social é um dos maiores indicadores de quem vive mais e vive bem. Então permita-se pedir ajuda e se cercar de pessoas que vão te apoiar. Crie sua rede de apoio. Encontre profissionais que vão te ajudar. Porque eu tenho certeza que você vai ter uma vida ainda melhor para cumprir o seu propósito de vida. Então, se você gostou desse vídeo, dos conteúdos que estão rolando aqui no nosso canal, se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te ajudar nessa jornada. E não se esqueça de compartilhar com alguém que possa estar enfrentando os mesmos desafios. Deus está com você e pode transformar o caos em vitória. Deus quer que você viva em plenitude e cuidar da sua mente mental é uma parte essencial desse processo. Então vamos juntos nessa jornada de bem-estar e bem-estar mental. Me siga nas redes sociais, aqui no YouTube do Instituto Just Go, no Instagram, no Giovanni Higg e também no TikTok Giovanni Higg. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida, mas para isso é necessário você cuidar da sua mente, saber que você precisa ter os seus momentos de vulnerabilidade e também quebrar o silêncio pode salvar a sua vida. Um forte abraço e até a próxima, hein? Valeu!